Alô, Libis, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio trazendo aqui para vocês um pouco mais de review de cenários de RPG. Já trouxe vários aí no passado, então decidi voltar hoje pelo pedido do meu grande e maravilhoso amigo Lucas, o mestre taverneiro, que já veio aqui no canal conversar um pouquinho. Ele falou sobre o cenário psicomaquia que ia surgir e estamos aqui com ele. Um playtest aí para vocês que está meio que em desenvolvimento ainda para a galera dar o seu review. E claro, como ele pediu, estou fazendo aqui o meu grandioso review. Ele falou que eu poderia ser o mais sincero possível, então sim, vou trazer os pontos que eu gostei, os pontos que eu não gostei, como principal forma de desenvolvimento do cenário, com o objetivo maior de enriquecer o máximo que eu puder com as minhas poucas ideias, com as minhas observações que eu achar interessante. Vou deixar aqui também o link para vocês irem lá e baixarem o PDF, lerem com mais calma e obviamente no caso, bom, depois no Discord, eu vou deixar até o Discord dele também, para você dar a opinião e ser um daqueles que vai ajudar o RPG nacional a ficar cada vez maior. Se você gosta de um D&D, é compatível com o 5E. Se você gosta de outros cenários, pelo fato de ter aqui uma junção de diversas coisas, você pode misturar cenários, misturar sistemas, que é bem interessante. Eu acho que vale super a pena. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais de psicomaquia, as minhas primeiras impressões e aquele review interessante, gostosinho, que só aqui o Craftando faz. Então, pessoal, começando aqui, vou falar sobre a capa. Primeiramente, quando eu mandei essa capa para o meu thumb maker fazer a thumb para mim, ele falou assim: Rafa, que capa maravilhosa. Então já começa aí um cara que manja das artes e ele achou incrível. E eu vou dizer porque eu também achei incrível. Uma coisa que já começando pelo fato de trazer aqui para vocês, até vou deixar um pouco mais pontual aqui para vocês poderem ver, é aqui no fato de ter essas dobras no S, essa dobra aqui no U e essas pontas no I e na rabiola do Q. O que é interessante? Quando a gente fala sobre a fragilidade da vida, fala sobre a delicadeza da alma, tanto que os elfos têm bastante dessa questão, que é as dobras, as curvas, o movimento. E esse movimento traz toda essa fluidez, todo esse fato de ser algo mais sutil, como a vida é sutil dentro desse cenário. Além do fato de ter essas pontas no I para cima, mostrando essa selvageria ao relação ao divino, e também ao que, mostrando novamente essa selvageria, levando a um inferno, mas no caso aqui algo mais material. Então é interessante porque ele brinca com essa questão da fonte, onde nós temos as curvas referenciando principalmente o fator dessa delicadeza e dessa sensibilidade da vida, contrastando com essa agressividade do cenário. Então achei bem legal a escolha, parabéns aos envolvidos. E também querendo falar um pouquinho sobre a paleta de cores, eu achei incrível esse amarelo que mescla com o verde, porque muitas vezes o amarelo está relacionado ao divino, à esperança, no caso a vivacidade, mas mesclando com esse verde espectral, esse verde doentio, é interessante porque você percebe essas relações que existem entre um pouco dessa mescla, desse equilíbrio da vida, juntamente com esse verde doentio dessa morte. Tanto que essa parte espectral, esse verde espectral traz bastante essa ideia. No caso, trazendo em cima de uma mão, onde tem essas garras, novamente mostrando essa selvageria, essa indolência. E o caso que é interessante é que você percebe que existe essa escada em ascensão, onde nós temos uma criatura ou um ser jogável, não sei ainda, estou apenas ainda na capa. Como a gente percebe que tem essa ascensão em busca de algo maior e melhor. E alguém que está na base, meio que de costas para aquilo, tanto representando talvez como um guarda, um protetor dessa ascensão, no caso ele sendo um obstáculo dessa ascensão, ou no caso ele negando a essa divindade relacionado a essa cor mais amarelada. Então achei interessante porque traz bastante elementos da semiótica, como você pode abordar diversas interpretações. Eu acho muito interessante quando um cenário, uma imagem ou um texto traz diversas representações dentro de um mesmo contexto, porque mesmo que o autor, o editor, no caso Lucas ou o Boi, que estão trabalhando conjuntamente, eles
não tenho pensado necessariamente nesses elementos, mas pelo menos você percebe que existem esses ganchos narrativos, porque uma coisa que o Lucas me adiantou foi que esse cenário tem como principal objetivo trazer diversas reinterpretações daquilo que já existe. Então eu acho bem legal porque trazer essa proposta de reinterpretações, onde nós temos um cenário mais soft, ou seja, sem muita explicação, juntamente com quesitos que permitem deixar mais high, mais hard, a partir dos próprios reforços do mestre, dos jogadores, eu acho bem interessante essa proposta. Então, seguindo aqui, mantendo, no caso, Marco Antônio Boi, parabéns ao envolvido e também ao Lucas, que traz aqui como texto original, trazendo um pouquinho aqui, né, o Lucas como fator e outros pontos, então todos os envolvidos muito bem. Obviamente também a Retropunk por estar, né, no caso, fortalecendo esse projeto. No caso aqui, ele quebra um pouco aqui, dizendo, ó, ei, você, sim, você, acabou de chegar nessas terras, não se preocupe, ter medo é perfeitamente normal. Venha, senta-se à fogueira e sirva-se, o assado está quase pronto. Prazer, meu nome é Darius Berendetti, e se me der alguns momentos da sua atenção, teria a honra de ser um guia nessa estranha e perigosa jornada. Eu acho bem interessante essa quebra da quarta parede como forma de ambientação. No caso, uma forma de deixar mais próximo. Quando você quebra a quarta parede de uma certa forma, o objetivo é fazer com que tenha essa imersão forçada. No caso, forçar o leitor a imergir, porque no caso o livro está falando diretamente com quem está lendo. Um grande ponto que eu acho interessante nisso é, pelo fato de ser um RPG, trazer essa imersão logo no começo é bem interessante. Mas, particularmente, eu não sou muito fã da quarta parede, no caso, quebrar a quarta parede, pelo fato do gatilho da similaridade. Muitas mídias trabalham com essa quarta parede, essa quebra da quarta parede, muitas vezes com o objetivo de comédia. Porque como faz esse estranhamento, eles pegam esse estranhamento e levam para o lado mais cômico. No caso, um Deadpool, uma She-Hulk, ou no caso, para a galera que gosta de algo mais relacionado à comédia um pouco mais forte, o próprio stand-up, com interação com a plateia, sai de baixo, para a galera que é um pouco mais velha. No caso, também tem um lado do Paulo Gustavo, que eu esqueci o nome. Então, essa quebra da quarta parede traz esse fator da estranheza, gerando essa parte mais engraçada. Então, no caso, eu não sou muito fã de quebra da quarta parede logo no começo aqui, porque traz um pouco esse quesito de ser mais cômico, contrastando um pouco o elemento de terror, de periculosidade. Talvez se o texto como um todo trouxesse palavras um pouco mais pesadas, não digo pesadas de baixo calão ou sexuais, mas que tivesse um tom mais pesado, um tom mais dark, um tom mais introspectivo, pudesse gerar um pouco disso. Claro que a ideia é que também a taverna seja um dos poucos lugares que tem algum quê de alegria, mas eu acho que talvez colocar no texto, no caso que no mundo, os massivos, efêmeras, ou chamado para aventura, tenha um pouco mais de peso nas palavras, não simplesmente falar, essa região é perigosa, ou aquele outro, porque se a gente falar assim, olha, cuidado, é perigoso, ou olha, naquelas regiões onde a morte não tem fim, mas Rafa, não precisa ser tão poético. Perfeito. Mas eu acredito que você pode transformar esse texto, essa parte de apresentação, um pouco mais dark, pelo fato de que é a primeira página. A primeira página, tirando a capa, é esse texto de apresentação. Então acho que trazer um ar um pouco mais introspectivo, um ar um pouco mais profundo, um pouco mais dark, vai gerar essa primeira impressão de ser alguma coisa mais perigosa. Porém, no caso de uma forma geral, como apresentação de cenário, é muito interessante, traz diversos gatilhos da curiosidade. Como o mundo funciona, quem são esses massivos, quem são essa questão efêmera, e o próprio chamado aventura, que é muito forte dentro do gatilho, principalmente do marketing, que é a chamada para ação, né? O call to action, onde força a pessoa a querer se mover. Seria meio que o livro forçando as pessoas tanto a virar para a próxima página para saber o que está acontecendo, e também pelo fato, principalmente, de ter esse chamativo para a aventura. Principalmente quando tem galera que gosta da jornada do herói, o chamado para a aventura é o primeiro tópico. No caso, essa quebra diagramal, eu já não sou muito fã. Aqui onde você tem esse verde muito forte indo para o branco, e meio que não existindo um quesito contextual de conexão. No caso, traz aqui
Você reparou que desde que chegou aqui, como se tivesse a presença de um chamado? Talvez duas? Aí é o principal feito dessas marcas, como se estivessem conectadas a algo. Apesar de que sim, tem sentido ter essa continuidade, mas eu acho que vale a pena, na hora da conectividade textual, criar uma conexão mais forte entre o parágrafo daqui e o parágrafo de cima, e assim você cria uma ideia mais interessante do elemento. Aqui apresenta o quesito das divindades, não traz muito forte esse quesito das divindades, porque no caso aqui a ideia é uma ambientação. Da mesma forma que é trazido aqui, a jornada também tem essa questão da ambientação, trazendo os termos. É muito interessante quando você fala sobre um high fantasy, seja ela dark, green, epic, historic ou qualquer tipo de fantasia mais hard ou mais high fantasy, que a gente chama de alta fantasia, é interessante a gente apresentar os termos. Os termos são extremamente importantes para o entendimento de uma narrativa. E aqui já traz. Então eu acho isso bem legal. Tanto que fala o elemento antigo, a questão do multiverso, a ordem do caos, a guerra etérea, o plano invisível, o tempo de neutralidade, o firmamento, onde até mesmo coloca em itálico como forma de identificação mais fácil dos termos que vão ser utilizados. Porque aqui, como foi trazido, uma coisa, parabéns para a galera que escreveu o texto, é o que a gente chama de setup. O setup dentro de uma história, dentro de uma apresentação de world building, precisa ser bem forte proporcionalmente à quantidade de pré-requisitos que você precisa para entender aquele texto. Se por acaso é um high fantasy, onde você vai trazer diversos elementos fantásticos que fogem da normalidade, é interessante irem apresentando os termos, as formas, um show don't tell um pouco mais forte, para que fique mais fácil e palatável a digestão desses conceitos e a digestão dessa imersão. Então, parabéns para a galera que diagramou o texto, que escreveu o texto de uma forma geral, porque a apresentação desses contextos são interessantes, obviamente gerando um certo quê de curiosidade, onde o que seriam essas guerras etéreas, o que seria esse plano invisível, ou no caso, o que seria esse firmamento, ou no caso também essas zonas de neutralidade, ou esses tempos de neutralidades, é interessante para a gente gerar a curiosidade de saber mais sobre o universo, principalmente porque aqui, como principal elemento de trás, é um cenário caótico, um cenário de destruição, onde tem alguns vídeos do Mestre Taverneiro, vou deixar até aqui a playlist também para vocês irem lá assistir, que fala um pouquinho sobre os conceitos e contextos relacionados. Então acho que vale super a pena essa ideia, mas aqui que a gente chama também de promessa. Está prometendo esse tipo de informação. Ah, mas Rafa, isso aqui ele é um texto beta. Perfeito. Por ser um texto beta, está apresentando meio que para a galera, trazendo para a gente ser o leitor beta desse cenário, mas acredito que para o texto final, todas essas promessas de o que está em itálico precisa ser explorado minimamente. Não precisa gastar textos e páginas e páginas e páginas explicando, mas pelo menos alguns elementos básicos de o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, algumas justificativas, algum background, alguma relação com o cenário, com a plot, com a criação de personagem. Então acho que vale muito a pena deixar bem claro nisso que vocês aqui geraram esse gatilho de antecipação. Então vocês prometeram que algo ia acontecer, vocês levantaram a lanterna para esses termos. Então precisa ter esses elementos que vale muito a pena a gente trabalhar. Por quê? Porque é o quesito importante no desenvolvimento do texto, beleza? Então, seguindo aqui, a imagem eu acho primorosa, parabéns pra galera, eu gostei bastante dessa ideia meio que de jogo, esses contrastes de imagem, muito bonito, parabéns. E aqui também, os próprios elementos, né? No caso, não explica necessariamente quem é, apesar de que tá falando que é personagens, mas é interessante essa questão de o que seria isso? Ainda mais que está trazendo como personagens, talvez seja uma parte de criação de personagem, ou o que seja. Pelo fato do fato de ser caótico e talvez até mesmo algumas classes ou subclasses interessantes, talvez seja algum tipo de forma de apresentação. Acho que talvez cair um pouco mais na similaridade seria interessante. Se por acaso essa criatura, esse ser, tiver algo extremamente relacionado aos personagens, no caso, por exemplo, essa é uma das possíveis formas de você ser, eu posso jogar com isso, ok. Eu posso jogar em algo relacionado a isso, ok.
Mas normalmente quando a gente fala sobre personagens, o primeiro gatilho que a gente tem são os próprios personagens que podem ser jogados. Seja ela na campanha que vai ter dentro dessa proposta, tanto que no final do livro tem uma campanhazinha inicial para a galera poder já jogar nesse cenário. Mas eu acho que vale um pouco a pena também desenvolver um pouco mais profundamente e, principalmente, gerar um gatilho de similaridade entre quem é esse ser com a própria criação de personagem. Então, no caso aqui, fala um pouquinho sobre você é um nume, as espécies e as classes de personagens. No caso, é aquele clássico de D&D e diversos RPGs mais medievalescos, onde nós temos quem você é, o que você faz e qual é um pouco do background do próprio personagem, com classes, subclasses, backgrounds, atributos, etc e tal. Então, acho que segue bastante o baile. E é interessante porque começa com um texto aqui, e é legal porque uma coisa que eu gosto bastante em Tormenta, apesar de não ser muito fã do cenário e da mecânica, mas no livro de Tormenta é interessante porque eles conversam meio que colocando PDVs. No caso, pontos de vista entre um e outro. No caso, por exemplo, que tem bastante também nos livros do Vampiro, do Vampiro à Máscara, é que fala, esse aqui é o La Sombra, esse aqui são os Trevuri. E aqui tem um pequeno textinho falando de como os La Sombra vê os Trevuri, como os Trevuri vê os Brujah, como os Brujah vê os Nosferatu, porque isso você cria dentro de um iceberg cultural os pontos de vista de classe. Não falei ainda sobre o canal, sobre os pontos de vista de classe, o desenvolvimento de classes sociais dentro do iceberg cultural, mas eu acho que trazer esse texto de ambientação, onde você consegue ter um ponto de vista de alguém ou alguma coisa dentro desse cenário, ou dentro dessa classe, dessa casta, dentro desses fatores, é algo interessante. Então eu acho bem legal trazer esse texto inicial, depois, obviamente, vão no PDF, leiam com calma para trazer um pouco mais profundamente. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer mais profundamente uma análise desse texto e de outros textos que aparecem aqui, mas eu quero passar um en passant de todos os elementos que eu achar interessante, tanto positivos quanto negativos, quando a gente fala sobre, principalmente, a construção conceitual e contextual da criação. Aí explica, né, que a psicomaquia é um cenário de fantasia sombria, estranha, que desafia os personagens jogadores e tudo mais. Então, já explica como funciona aqui. No caso, eu acho que talvez seja interessante subir esse texto para cá, porque aqui ele fala sobre a apresentação do cenário. Ah, mas é que, Rafa, e aqui o que acontece? Então, eu acho que como uma forma de quebra um pouco mais simples é colocar a justificativa aqui como forma de apresentação mais clássica e você entender o que está acontecendo depois dessa quebra da quarta parede, já com esse estranhamento, talvez eu acho que vale subir o texto como forma de apresentação um pouco mais concisa, porque estamos aqui, criação de personagem. Ok, claro, entender um pouco o cenário, como o cenário funciona, faz sentido na criação de personagem, mas aqui fala, né, onde você está. Ah, tem isso aqui. Perfeito. Então acho que vale a pena trazer esse contexto um pouco mais para cima, como já uma apresentação, a carta ao leitor. Nós, escritores, estamos trazendo para vocês essas propriedades. Agora, imerja. Porque quando começa a explicar o cenário, depois daquela imersão, tem essa quebra. Eu imergi no texto, aí eu saio do texto para explicar, no caso agora, cérebro límbico, para trazer para vocês, ó, é aqui em cima, aí depois a gente volta dizendo, as classes, não sei o que, etc. Então, tanto que aqui tem até o recado do editor. Então, no caso aqui, eu acho que vale a pena a quebra da quarta parede, ou de uma maneira rápida, pequenininha, sucinta, com esse textozinho aqui, do que quebrar a quarta parede, depois vir no texto técnico e depois criar uma nova ambientação. Mais ou menos, eu acho que vale um pouco a pena, talvez, ou dar uma revisada nisso, ou criar uma conexão, uma fluidez, um pacing, que a gente chama na literatura, um pacing um pouco mais direto e um pouco mais fluido de uma certa forma. Então, no caso aqui, já apresenta as classes, o apotecário, o desperto e as subclasses relacionados aos quesitos. Então, interessante aqui, né? Obviamente não tem como trabalhar, são 59 páginas, o vídeo fica ali com 2 horas, então a gente depois pode, caso você ache interessante, falar um pouquinho mais profundamente sobre a questão das classes mesmo.
É o que, no caso, chamado, porque não se trata de algo meramente simbólico, despertar o estopim do personagem, ok, aqui fala sobre a transposição do normal para o natural, a marca, que tem como segredo sobrenaturais do personagem, papapá, é o como é o significado do manifesto do cenário em relação a isso, e aqui a parte de contextos. O que é legal aqui sobre a bizarra geografia de Numi é porque aqui começa a criar um pouco da ambientação que a gente chama no world building, a função de cenário, que a gente até já tem um vídeo falando sobre isso, que fala sobre a função do cenário como tanto como contraste do personagem, até mesmo no quesito da ambientação do cenário. No caso, seria a função do cenário como preparar para a ação. É o jeito mais clássico, mais básico, de uma forma geral, onde você descreve todos os elementos contidos lá, mínimos, para conseguir entender o setup para aquilo que vai acontecer. Então é legal você ver que esses contextos que podem ser gerando podem gerar um caos primário de entender aquilo para fazer aquele outro. Então acho que vale muito a pena essa ideia. Então aqui foi legal porque agora que já quebrou um pouco a imersão, entrando com os termos técnicos, narrativos para a criação do personagem, voltar aos pouquinhos com essa parte explicando a geografia para trazer um pouco mais de forma, tanto que aqui fala, os dias, as horas são afetados diretamente de acordo com o caos da guerra e da ordem. Então eu acho interessante trazer um pouco do nonsense. Porque esse tipo de texto, esse tipo de cenário, traz essa ideia de nonsense. Cuidado, porque o nonsense não é algo sem noção. É uma tradução errada sobre o conceito, porque o nonsense é algo que tem uma dificuldade de explicação. É quando algo ele tem uma justificativa tão fora do normal que aquilo parece não ter explicação. Mas até mesmo o nonsense ele é extremamente hard. Porque o nonsense precisa fazer sentido dentro do contexto e conceito que foi estipulado. Aí então começando falando um pouco mais sobre a espécie. Novamente, aqui o texto inaugural, muito bom, acho de uma extremíssimo tato em relação a isso. Obviamente não tem como a gente avaliar o texto, porém achei de deveras entusiasmante isso aqui. Eu acho parte de lore uma das coisas mais incríveis. Futuramente irei fazer um vídeo mais sobre a lore do cenário, quando tiver um pouco mais aprofundado e um pouco mais bem já desenvolvido. Mas como playtest, trazer essa proposta de textos acho incrível. Então depois até irei ler com mais calma e fazer uma review um pouco mais interessante sobre esse quesito. Tanto que mostra um pouco sobre as raças jogáveis, né? Então acho que vale super a pena. Aqui nós temos os Nansori, nós temos os humanos e aqui novas espécies mais específicas. Fala um pouquinho sobre a travessia, fala sobre as habilidades, sobre as atividades sociais, até mesmo aqui, ó, né? Humanos, habilidades, atividades na sociedade. Então fala um pouco de realmente na criação de personagem. Tem todos esses fatores que são válidos aqui dentro. Até mesmo aqui falando sobre as novas espécies exclusivas da psicomaquia. Eu não sei dizer o quanto quando fala compatível ao 5E, é porque você pode chorar pro seu mestre, mestre, quero jogar como um efêmero dentro do seu cenário. Eu posso? Eu não sei se isso é possível quando fala sobre compatibilidade ao 5E, mas acredito que sim. Acredito que sim, seja de alguma forma. Porém, como existem alguns elementos presentes aqui que não existem em outros cenários, pode ser que precise haver algumas adaptações. Tanto que aqui, ó, fala sobre esse quesito de adaptações, então acredito que sim, fala que é possível, mas precisa ter alguns pontos a serem tirados e retirados. Então, no caso aqui, os efêmeros, que compete bastante, principalmente aqui, que fala aqui na capa, tá aqui, ela é uma efêmera. Então é interessante porque traz essa proposta de apresentação, tanto que a capa traz elementos e aqui temos uma das raças presentes novas dentro desse cenário. Então, no caso, muito bom, parabéns pela escolha saudável para o ilustrador, no caso aqui. Então aqui fala sobre a tradição oral, fala pelo fato de, porque são efêmeras, né, no caso, pelo fato de serem nômades, tem essa ideia, adaptando aqui todos os conceitos, médios, deslocamento, sensibilidades, idades, e que fala toda a questão, e o estilo de jogo. Então, fala um pouco sobre como funciona o estilo de jogo, não das efêmeras, mas sim, no caso, efêmeras masculina e feminina, tanto que pode ter aqui os dois exemplos, mas
dos povos efêmeros. E aqui fala um pouquinho sobre como interpretar, como jogar um pouco. Então, no caso, por ser uma raça diferente, talvez trazer um pouco desse conceito de dramatização e interpretação. Acho que vale a pena. Achei bem legal, bem interessante. O Fatos Esquecidos, eu não sei dizer se aqui, ó, Máscaras Pálidas, né? Então, até perguntar se aquele cara lá de cima era algo aqui, mas não, nós temos os Esquecidos. Da mesma forma, nós temos aqui Esquecidos, o Fim dos Laços, papapá, que as jornadas, as ideias, deslocamento, papapá. Então, bem interessante, achei bem legal. Tanto que aqui brinca com essa ideia de, não de duas personalidades, mas talvez de algo mais relacionados à própria mecânica do universo. Obviamente tem aquela proposta que até aparece no filme, é bem famosinha essa história, do cara que ele queria envelhecer, ele não queria envelhecer e o quadro ficou envelhecendo por ele, e depois no final, quando ele tenta matar o quadro, ele troca de lugar com o quadro e o quadro fica bonito e ele morre, e no caso do filme acontece essa troca. Mas é bem interessante, eu vou deixar até aqui o nomezinho da história original para vocês darem uma olhadinha que vocês acham interessante. Então, bem legal, gostei, porque me remete a essa ideia dark, dessa sobrevivência amaldiçoada. Então eu acho bem legal, principalmente num universo onde a sobrevivência é algo a mais amaldiçoado. No caso aqui, as máscaras pálidas, com essa profunda interação. Acho interessante porque tanto que existe essa proposta da máscara como um diverso elemento dentro da cultura, esconder quem você é, a falta de aceitação, o preconceito, não querer ser identificado, as próprias mentiras da sociedade, as mentiras que você conta. Então eu acho sempre interessante, muito legal quando se traz proposta de máscaras mecanizadas, não apenas máscara por máscara, porque cria um aprofundamento cultural. Então, parabéns pela escolha, achei isso bem legal, além de ter esse contexto bem mortífero, bem shinigâmico, bem ceifeiro, onde a própria cara da morte pode ser qualquer cara, então qualquer máscara, tanto que em Game of Thrones também tem lá o culto lá das 1000 faces, então acho que vale super a pena esses contextos. Fala como é a construção desse tipo de personagem, e aqui fala um pouco mais das classes. Novamente um textinho de apresentação incrível, e fala sobre as novas classes jogáveis. Tanto aqui os animistas, nós temos aqui o apotecário, trazendo aqui as habilidades do apotecário, todas as partes mais evolutivas dele, o conhecimento, papapá, as características. Já estou adorando, sempre quis jogar de apotecário de maneira um pouco mais forte, então aqui é algo que estou adorando. Até vou aqui, ó, no caso, ó, obrigado por tudo, até vou tomar uma coquinha. E tem aqui todo o desenvolvimento, depois, obviamente, como eu falei, eu posso ver um pouquinho mais para frente, ponto a ponto dentro dos elementos. Eu tô vendo mais uma visão mais geral, minhas primeiras impressões de uma forma geral. No caso, achei incrível, eu gostei bastante dessas propostas. Passando o olho aqui, achei extremamente forte e bem assim, bem versátil. Temos conhecimentos apotecários comuns, incomuns, traz toda essa ideia de poder de criação. Para mim, que eu gosto muito de roleplay, não sou muito de combate, não sei o quanto combástico é esse tipo de classe, mas pelo fato de permitir a criação e desenvolvimento, nossa, eu já gostei pra caramba. Parabéns a quem desenvolveu a classe do apotecário, que é algo incrível, eu já me apaixonei. E entrando aqui a parte mais narrativa, que é algo que eu particularmente adoro, a parte mais legal que eu acho de um cenário. Entra aqui, ó, introdução, pilares da psicomaquia. Interessante, porque o Pilares que a gente chama do Genius Loss, então acho incrível eles já terem colocado claramente o que é isso, na parte mais narrativa da construção. Particularmente, eu, Rafael, prefiro mais que a parte narrativa esteja antes da parte de criação de personagem. Por quê? Porque essa brincadeira de ambienta, volta, ambienta, volta, ambienta, volta, ambienta, volta, pra mim, principalmente quem tem TDAH, isso é péssimo. Porque fazer voltar é muito difícil. Eu particularmente acho difícil pra caramba voltar de algo que emergi depois de ter desemergido. Então, apesar de que ele fala, né, essa sendo destinada exclusivamente ao DM, focada em apresentar alguns aspectos do Nume,
Eu acredito que colocar depois da criação de personagem, eu já não gosto. Eu não gosto. Porque, mesmo que seja destinado ao DM, mostrando um pouco dos fatores, se na parte do glossário já mostra, ó, aspectos básicos, DM, depois criação de personagem mais pra frente, eu prefiro porque a pessoa pode pular. Porque não necessariamente a pessoa vai comprar para ser jogador ou para ser DM, às vezes simplesmente tem uma história. Então eu acredito que essa troca de imersão não imersão não me apetece muito, eu prefiro mais emerge tudo, ambientaliza, contextualiza, e quem não quiser isso pula para frente e vai na parte de criação de personagem. Porque essas mudanças já não me atraem muito. Porém, parabéns para a escolha, no caso aqui, dos pilares da psicomaquia, porque mostra bastante esse fato de ser algo aqui e pontual. Principalmente porque já começa o olho para os céus noturnos em silêncio melancólico, perdido em pensamentos sombrios, tendo entender onde estou. Aqui fala realmente que é o diário de uma exilada. Então, assim, esse tipo de texto, com esse tipo de contextualização, é o que eu acho que vale muito para começo. Esse tipo de texto, sendo o primeiro texto lá de cima, trazendo essa parte mais soturna, essa parte mais profunda, essa parte mais sofrida, eu acho muito mais contextualizado e você faz a transição para a taverna, onde você tem esse primeiro choque dizendo, olha, é triste, é tenso, é complicado, é uma bosta viver aqui, mas existem regiões mais tranquilas, como o do taverneiro aí que explica um pouco mais profundamente. Então, particularmente, se eu pudesse ter o poder de voto, eu acho que valeria a pena não necessariamente esse texto, mas um texto de introdução mais soturno e a transição gradual para algo um pouco mais solene, uma coisa um pouco mais bondoso, devido a essa mescla. Porque da mesma forma que aqui, no começo lá na parte da capa, mostra essa simbiose do soturno, mas o foco traz esse fator de male, então brincar um pouquinho com isso acho que vale a pena na hora da construção da diagramação do texto. Porque no quesito textual eu não vejo muito problema, mas talvez o passing possa ser um pouco mais bem estruturado nesse quesito. Então aqui fala sobre os pilares, né? Mostra o modo fácil, o modo difícil. Acho incrível isso, porque muitas vezes quem é mestre iniciante tem a dificuldade em dosar o qual é fácil e quanto é difícil, então acho que vale a pena esse contexto trazendo isso aqui. O pilar pilar, o despertar da alma, o chamado da guia da jornada, perfeito. O segundo pilar, os elementos antigos, que é a engrenagem que move o mundo, perfeito. O horror estranho, perfeito, porque assim, terror e horror tem uma leve diferença conceitual. Alguns separam, outros não, mas eu gosto de separar. Onde o terror é psicológico e o horror ele é palpável. Então mostra que aqui existe realmente elementos que você vai ver. É algo que você vai ver, vai sentir, não é simplesmente algo mental, como uma dor, um sofrimento ou alguma coisa. Mas no caso aqui, realmente vai existir uma criatura que vai representar isso, seja um ser humano maldoso, uma criatura maldosa, uma situação maldosa. Então, eu acho extremamente arriscado a conceituação de horror, porém acho muito honesto pela parte dos envolvidos dizer, esse é um cenário de horror. Apesar de que aqui existe um modo fácil, que você pode brincar com uma coisa a mais, porém ele é totalmente concebível o fato da existência do horror. Então, parabéns. Até que mostra, fala, ó, uma das formas de você ambientar é o word fiction. Acho um pouco estranho essa conexão do World Fiction com o horror estranho, porque não existe uma conexão específica. Você pode considerar o Weird com uma das categorias do nonsense, que o nonsense pode margear o terror, o horror, a fantasia. Tanto que você pegar o Alice no País das Maravilhas, ela é considerado um Weird e é fantástico, então pode se brincar, apesar de ter uns elementos de terrorzinho, um pouco um gato estranho, a própria rainha que quer cortar a cabeça, ou a brincadeira também da rainha vermelha com a rainha branca. E tem aí a Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Dois livros incríveis que você tem que ler, caso não tenha lido ainda. Posso até trazer um vídeo futuramente se vocês quiserem.
E o quarto pilar, que é o etéreo, mostrando essa parte mais suscetível do angelical demoníaco junto com o caos e a ordem. Então acho bem interessante, além daqui o quinto, desbravar o mundo em ruínas, mostrando também essa parte mais distópica. Então achei interessante que os pilares criados aqui, principalmente, são o primeiro, o chamado da aventura, que é bem importante isso, o porquê os personagens fariam isso, os elementos antigos que mostram o background do cenário, a parte do horror que mostra como deve ser vivido esse cenário, a parte de etéreos, como fala sobre essa relação diversas com os diversos planos, diversas realidades, diversos elementos, e também aqui o quesito mais de como deve julgar de forma física, né? A interação clássica com o meio ambiente em diversos níveis, seja ele mais roleplay, seja ele em combate, seja ele qual for. E aqui fala um pouco sobre as aventuras, né? Como criar a aventura propriamente dita, e fala sobre as características do ambiente, perfeito, propriedade, características ambientais, incrível, muito bom isso, eu acho de extrema delicadeza, no caso sutileza, a descrição de todos os pontos, tanto que a gente já trouxe o Grape, já trouxe o Hermetics, então aqui mostrar esses elementos mais claro, deixando plausível a construção, é incrível. Claro que, como eu falei, esse cenário é um cenário que ainda está em beta, então muitas coisas podem mudar, obviamente, mas eu acredito que o cerne se mantenha. Eu acho que vale bastante a pena a questão de elementos focados nesse ponto. Porque quando a gente fala de um ambiente mais soft, de uma forma geral, você precisa trazer o mínimo de entendimento para que a pessoa consiga sobreviver e entender o seu cenário. Perfeito. O grande ponto é que quanto mais hard, mais explicação. Quanto mais explicação, mais palavras. Quanto mais palavras, mais entendimento. Porém, como nós estamos num cenário caótico, onde o caos e a ordem eles brincam entre si, onde a verdade, o sofrimento, a tristeza, as angústias e felicidades são totalmente efêmeras, onde tudo pode acontecer, e alguém feliz pode ficar triste, alguém triste pode ficar feliz, simplesmente num estalo de dedo, então acho que vale um pouco trabalhar mais nesse fator do soft, mais do nebuloso, não tanto do hard, não tanto do lógico, porque assim você consegue brincar. E os elementos trazidos aqui, pelo menos pontualmente, eu acho que poderia desenvolver um pouco mais, nem que seja uma DLCzinha, uma extensãozinha um pouco mais ambientada para que a pessoa consiga criar aquilo com um pouco mais de subsídio, porque obviamente, para mim, já tem mais de 500 vídeos no canal, pegar essas informações e criar alguma coisa em cima, para mim é extremamente fácil. Porém, com um quick guide, eu acho que vale a pena um pouco mais de desenvolvimento. Obviamente não é um quick guide, temos 60 páginas quase de textos, então acho que é um elemento um pouco mais explicativo. Porém, se você quer ambientar algo novo, principalmente essa ideia caótica de horror fantástico, acredito que vale a pena um pouquinho mais de desenvolvimento. Claro que aqui pode colocar, mostra essa brincadeira, ó, barbarismo, militarismo, como a questão da sociedade, características ambientais, onde antes havia gelo, agora há fogo, essa questão da fluidez, onde havia pântano, agora floresta seca, então mostra bastante desse volatilidade. No caso aqui, a proposta é, você pode fazer o que você quiser, é perigoso isso, porém é bem interessante para a galera que gosta muito de fazer sandbox, de crescer e ser meganomaníaco. Porém, existem elementos que puxam um pouco mais a galera que precisa ser um pouco mais guiada, dizendo, ó, existem esses elementos, segue aqui, segue lá, segue lá. As encruzilhadas, os ecossistemas. No caso, é um pouco difícil falar sobre ecossistema porque precisa de um pouco mais. Mas quem fala, futuramente você como DM terá acesso a um sistema de regras para gerar aleatoriamente ou não um ecossistema de efêmeras. Ok, se existe uma regra que ajuda isso, perfeito, porque criar ecossistema é extremamente complexo. Decide o quão realmente efetivo é essa relação, porém é extremamente complexo, é perigoso, mas se ele for trazer, perfeito, acho que vale super a pena. No caso aqui, o apêndice T. É interessante porque fala sobre aqui, as mecânicas que aparecem aqui são mecânicas que são exclusivamente aqui. Aqui até fala, algumas delas são apresentadas superficialmente para que você tenha uma ideia do que pode por vir, outras apresentam mais na íntegra. Independentemente de todas as mecânicas envolvidas podem ser utilizadas num cenário que seja compatível com regras de 5e, né, o RPG mais famoso do mundo. Perfeito.
É interessante porque, como essa parte ela é para o mestre, mostra meio que uma forma de você pegar todos tudo que foi criado por Dungeons and Dragons e jogar aqui dentro, ou pegar o que tem aí dentro e jogar dentro do cenário de Dungeons and Dragons. No caso aqui, a proposta é que você jogue com os personagens daqui, com as raças daqui, dentro do cenário daqui. Porém, caso você fale assim, não, mestre, você pode colocar um pouco mais terror e horror dentro do universo sem fugir do cenário que a gente está fazendo, beleza. Aí você pode pegar o que tem aqui e desenvolver um pouco mais para frente. Então aqui fala sobre todos esses quesitos. Aqui, ó, a barra do despertar, a barra do alinhamento, o próprio terror envolvido. Aqui, ó, tem aqui diversos níveis de terror: o desconforto, inquietação, ansiedade, apreensão, amedrontamento, aversão, pavor, pânico, trava, morte. Ok, perfeito, em diversos níveis, que mostra diversos elementos, tanto narrativistas quanto mecânicos do próprio cenário. E aqui fala sobre a questão de bravura, insanidade, a parte Nightmare Mode, né, no caso, o modo pesadelo, que deve ser, caso você quer jogar um pouco mais hard, tem esse fator. E fala aqui alguns exemplos de criaturas mais pontuais, onde você pode colocar aqui, ó, tem o formato do monstro, de uma forma geral, e caso você queira jogar ele no modo mais cabuloso, tem aqui a forma. Então, acredito que as criaturas deste cenário permitam essa transposição. No caso, quero jogar mais hard, quero jogar um pouco mais soft. No caso, hard e easy, acho que vale um pouco a pena. O difícil é você incorporar criaturas de outro cenário, porque não existe esse Nightmare Mode nessas criaturas. Porém, acredito que com o desenvolvimento do cenário, até mesmo com algumas explicações, possa gerar um pouco mais desse Nightmare Mode. Então, eu achei bem legal, bem interessante essa proposta mesmo. E o maciço de Nod, que fala aqui novamente texto inicial, e fala mais sobre a região em si, um pouco mais a cidade onde você pode jogar mais pontualmente. Foi aquilo que eu falei antes. Precisa de uma coisa um pouco mais guiada pra galera, e caso você queira jogar dentro de Nod, perfeito, até o próprio mesmo, o Lucas, o mestre taverneiro, mostra falando sobre isso, ó, tanto que tem a parte de geografia, luz, clima, biodiversidade, crenças, todo aí o Hermetics, o Grapes ou qualquer outra sigla acróstica que você, acrônimos que você gostaria de colocar. Então, perfeito. No caso aqui, eu não tenho como adentrar em elementos por elementos, não, o vídeo vai ficar gigantesco. Porém, se a galera gostar e o Lucas quiser uma coisa um pouco mais profunda, eu acho que vale a pena essa questão. Aqui até zonas de transição, que eu acho que eu vou até fazer um ponto, parar um pouco aqui para falar. Zonas de transição, ecótonos, classes de movimento, propostas de movimento, interconexão, globalização, são elementos que eu sinto muita falta em RPG. E aqui nessa zona de transição é interessante porque, apesar de ser algo que não seriamente trata literalmente uma zona de transição, mas o fato de existir ela permite uma diversidade contextual, conceitual, narrativa e de diversidade, de narratividade, que é incrível. Porque quando eu falo zona de transição, quer dizer que não é um nem é outro. Então você pode criar uma física, uma biologia, uma química, uma sociedade, uma cultura baseada em algo que não é um nem um outro. Então achei de extrema sapiência proporem esses momentos de transição, tanto que aqui tem até mais do que um, então parabéns. Até depois vou ver com mais calma para conseguir trazer mais elementos pontuais, mas de uma forma geral, como a minha primeira impressão, eu já gostei. Um pouco de cuidado novamente, porque quanto mais hard, porque você está se tornando cada vez um pouco mais hard, precisa de um pouco mais de explicação, porém, aqui traz diversos elementos interessantes que fala até mesmo aqui, ó, as principais cidades, localidades, perfeita ambientação mínima e até que chega a aventura introdutória. No caso, eu vou parar o vídeo por aqui, não vou adentrar na aventura introdutória, porque eu acho que vale muito mais a pena se você gostou dessa review e você acha que trouxe alguns gatilhos interessantes para você, baixa e leia a aventura e jogue com os seus amigos. No caso, se eu conseguir, vou ver com o Lucas, se for possível, jogar essa aventura introdutória, ou mestrando para ele, ou ele mestrando para mim, ou a gente fechar alguma forma para a gente conseguir entender um pouco mais na vivência como seria essa aventura introdutória. Porém, de uma forma geral, dentro dos elementos que eu trouxe aqui, eu acho que a estrutura do livro está interessante. Tem todos alguns gatilhos, a parte de cenário tá legal, a parte de transformações estão legais, a parte de ambientação tá legal,
Talvez eu mudaria algumas ordens dentro de meu fator pessoal e alguns pontos textuais que eu acho que vale a pena desenvolver um pouco mais. Tanto o quesito das narrativas que tem de ambientação, os pequenos textos e até mesmo algumas sequências de passing, de flow narrativo que eu acho que poderia desenvolver um pouco mais. Mas, de uma forma geral, para uma estrutura beta ainda em desenvolvimento, eu acho que está excepcional. Muito bom, parabéns a todos os envolvidos. Acho que podias apenas, talvez, deixar um pouco mais claro alguns elementos, deixar um pouco mais soturno outros elementos, porém, de uma forma geral, como texto introdutório, eu acho que está maravilhoso, obviamente com algumas ponderações, porém, acredito que vale super a pena. Então, se você se interessou por esse tipo de cenário e acha que realmente um D&D de horror, um D&D meio cutulesco, estava faltando dentro da sua vida, dá uma olhada, baixa o conteúdo, vai no canal do Mestre Taverneiro, entra no Discord, conversa aí com a galera, fale com ele e traga as suas impressões, porque quando isso entrar em financiamento coletivo, você pode ter sido alguém que ajudou a deixar o cenário muito mais legal e assim deixar o RPG brasileiro muito mais intenso. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!